Qual que vai ser o tema da nossa live aqui? A gente vai falar do método do condicionamento físico, né? A metodologia do esporte do fitness, a metodologia da qual faz com que as pessoas fiquem bem condicionadas de uma forma ampla. Então, vou explicar aqui. Então, o primeiro ponto, antes de a gente entender o que é, antes de começar a falar sobre o método que eu uso, eu vou explicar para vocês, é interessante que vocês saibam o que é condicionamento físico, né? O que é uma pessoa bem condicionada. Uma pessoa bem condicionada para a gente, né, do CrossFit, a gente que trabalha com esse método, é uma pessoa que tem as suas principais capacidades físicas bem desenvolvidas, né? Por exemplo, se você pegar, de repente, vocês acreditam que, de repente, uma pessoa que corre uma maratona é uma pessoa bem condicionada? Vamos participar, vamos fazer uma coisa bem interativa aí hoje. Vocês acreditam que uma pessoa que corre uma maratona é uma pessoa bem condicionada? Dá um ok para mim, quem acha que sim? Cara, uma maratona são 42 quilômetros. A galera corre muito, às vezes gasta 4 horas e meia, muitas vezes 5 horas para correr 42 quilômetros. Então a pergunta é, você acha que uma pessoa que corre uma maratona é super bem condicionada? O Diogão falou que sim. Beleza. Concordo com você, Diogo. Realmente é uma pessoa muito, muito bem condicionada. Mas para nossa visão, uma pessoa que corre uma maratona, ela é muito específica em apenas uma aptidão física. Ela trabalhou muito uma capacidade física só, que é a capacidade que a gente tem, que a gente chama capacidade cardiovascular. Então, uma pessoa que tem uma capacidade de resistência muscular e cardiovascular muito boa, ela consegue correr 4 horas e meia, 5 horas, muitas vezes sem parar, né? Mas para a gente, quando a gente fala em capacidade física geral, a gente está incluindo várias capacidades importantes no nosso dia a dia. Então, essa pessoa que corre, ela corre muito e é realmente super condicionada, mas eu falo uma coisa para você, essa pessoa que corre muito, ela é parcialmente bem condicionada. Porque, normalmente, quando você corre 42 quilômetros, nada contra a corrida, eu gosto de correr, eu levo meus alunos para correrem aqui na Lagoa, a gente corre aqui na praia, enfim, uma vez por mês eu gosto de sair com eles, eu já corri meio maratona, adoro correr, mas eu estou chamando atenção para vocês que correr importante, mas você está só desenvolvendo uma capacidade física. E quais são as outras capacidades físicas que a gente tem que desenvolver no nosso treino? Por exemplo, força, é extremamente você ter força, extremamente importante você ter flexibilidade, ter agilidade, coordenação, né, precisão, e por aí vai. A gente costuma dizer que são 10 capacidades físicas. Então, os nossos treinos são treinos para desenvolver essas 10 capacidades físicas ao mesmo tempo, de forma precisa, de forma equilibrada. Não adianta só você ser uma pessoa muito forte, por exemplo, né? E você, de repente, não ter flexibilidade. Por exemplo, não conseguir pentear o cabelo, o cara não consegue nem levantar o braço, né? O braço dele chega até aqui e não consegue subir mais, porque é bem provável que ele perdeu flexibilidade nessa movimentação do braço. Então, nossos treinos, é bem interessante você entender isso, porque tem treinos que você desenvolve todas essas capacidades e tem treino que você desenvolve só uma capacidade. Mas o mais importante, se você quer envelhecer bem e quer envelhecer com saúde, você tem que trabalhar o máximo de capacidades possíveis. Porque, imagina só, se você é muito bom, como eu falei para você na corrida, corre muito bem. Mas se você não tem força, por exemplo, que é uma capacidade física, a gente tem que ser desenvolvida, por exemplo, pega uma pessoa que já com alguma idade, né? Uma pessoa, muitas vezes eu vejo isso já com 60 e poucos anos, 70 anos, a pessoa vai sentar numa cadeira, né? Vai sentar numa cadeira, muitas vezes a cadeira é baixa, vê se vocês já viram isso. O cara, quando vai sentar, ele despenca, não tem força para sustentar esse movimento. Né? Então, quando vai subir, a pessoa tem que se escorar em alguma coisa para ficar em pé. O que significa isso? Significa que essa pessoa está perdendo a força dela. Porque ela está deixando, ela é bem provável que ela já não faz nenhum tipo de agachamento, né? Então, assim, o fato de ela não fazer mais agachamento, que esse movimento de sentar numa cadeira, ou sentar de repente no banheiro, né? A gente faz isso todo dia. O fato de você sentar em algum lugar é um agachamento. Então, se você não desenvolve esse agachamento, você não desenvolve força. Se você não desenvolve força, você não tem força. É tão simples quanto isso. E você começa a perder isso com o tempo. E chega lá com 50, 60 anos, muitas vezes, a pessoa acha que é normal perder força. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não, é porque você não está trabalhando isso, beleza? Então, vamos lá. Então, condicionamento físico para a gente é bem amplo, então a gente trabalha todas as capacidades ao mesmo tempo, de forma bastante equilibrada.
justamente porque as pessoas fazem muito essa confusão. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. Beleza? Outra coisa importante a gente entender que a gente trabalha com 3 pilares, né? Eu vou começar pelo primeiro pilar que a gente chama. Nosso primeiro pilar, como a gente monta os treinos? Porque vocês conhecem alguém, né? O pessoal está interagindo comigo aí. Vocês conhecem alguém que começou a fazer CrossFit, por exemplo, e 3 meses depois essa pessoa estava com o corpo assim transformado, emagreceu, ganhou massa muscular. Vocês conhecem alguém assim? Interage comigo aí. Se vocês conhecem alguém que começou a fazer CrossFit e 6 meses depois essa pessoa estava realmente teve muito resultado, começou a perder peso, começou a ganhar massa muscular. Isso é muito comum as pessoas fazerem isso. Tipo, 3 meses o cara, caraca, nunca tive tanto resultado na minha vida. Meus alunos falam isso todos os dias para mim, né? Cara, como que a gente tem tanto resultado? E muitas vezes a gente passa a vida toda treinando, usando outros métodos de treino em academia, musculação tradicional, ou fazendo outros esportes, e a gente não consegue ter tanto resultado. Então, eu vou explicar por que vocês têm tanto resultado fazendo CrossFit, fazendo essa metodologia que a gente usa aqui, tá? Então, o primeiro pilar, a gente tem a ver com nossos movimentos funcionais. A gente utiliza bastante movimentos funcionais. Eu vou explicar aqui o porquê que a gente usa movimentos funcionais e por que a gente não usa os movimentos que não são funcionais, beleza? Vou explicar passo a passo por que é importante você fazer movimentos funcionais. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu vou passar para vocês tem a ver com treinos variados. Por que é importante você fazer treinos variados, ou seja, treinos diferentes, né, variados bem diferentes? Por que é importante você fazer treinos diferentes todos os dias, ou mudar com uma frequência maior, e não fazer treinos iguais todos os dias? Vou falar também a importância disso, e por que a gente também usa treinos variados, e a gente treina treinos diferentes todos os dias. E o terceiro pilar da nossa conversa aqui hoje, a gente vai falar sobre intensidade, né? O porquê que é importante você treinar, entender primeiro o que é intensidade, eu vou estar explicando para vocês, o porquê que a gente precisa, em alguns momentos, nem sempre, treinar com intensidade, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro pilar, vamos falar um pouquinho sobre movimentos funcionais, isso é bem bacana também. Por que eu trouxe isso para vocês? Oi, Diogão. Beleza. Bom te ver, Diogão. Um abraço. Por que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes eu vejo, aqui tem várias academias aqui perto do box, né, da minha academia que fica aqui em Copacabana, tem várias academias tradicionais, e muitas vezes quando eu passo na frente de alguma academia, eu vejo muitas vezes uma pessoa que precisa perder peso, né, ela não sabe disso, mas muitas vezes eu vejo ela, eu sou uma pessoa que repara bastante, e estou vendo o corpo dela, que é uma pessoa que precisa perder peso, e muitas vezes ela está fazendo algum movimento que não vai ajudar ela a perder peso. Vamos supor, tem basicamente dois tipos de movimentos. Tem uns movimentos que a gente chama movimentos multiarticulares, que na maioria dos movimentos multiarticulares são funcionais. E depois existe movimentos isolados, que na maioria dos movimentos isolados, eles não são funcionais. Então, basicamente, é por isso que a gente usa movimentos funcionais. Porque os movimentos funcionais são aqueles movimentos que vão mexer teu corpo todo. No único movimento, muitas vezes, você usa teu corpo todo. Né? Você usa mais músculo, você usa muito mais energia, você tem um desgaste calórico muito maior para fazer um único movimento. Então, voltando lá na academia, muitas vezes eu passo na frente da academia e vejo lá uma pessoa que claramente ela precisa perder peso, e o objetivo dela é perder peso, mas muitas vezes ela está lá na academia fazendo, por exemplo, um movimento chamado, já viu aquele movimento chamado rosca bíceps? Aquele movimento assim, ó, a galera, né, pega um pezinho, vai lá e traz para cá, todo mundo já viu, né? Então, quando você faz esse movimento na academia, é um movimento que você vai trabalhar, basicamente, um músculo só, por isso que é um movimento isolado, é um músculo só, e você está trabalhando só uma articulação, que é a articulação do cotovelo. Quando você faz esse movimento, muitas vezes, o cara tem 1 hora para treinar, e muitas vezes ele gasta 15 minutos fazendo um trabalho isolado de bíceps. Ele precisa perder peso, tá? O objetivo dele é perder peso, e muitas vezes ele vai lá e não sabe direito e vai para um outro exercício. Sei lá, sobrou aquela máquina. Aí ele vai lá para a máquina e faz um outro exercício chamado, por exemplo, cadeira extensora. Você já viu aquela que ele senta numa cadeira, vocês conseguem me ver aí, e ele começa a fazer uma extensão do joelho, ó. Né? Vocês conseguem ver daí? Ou seja, eu estou sentado, estou esticando minha perninha e descendo minha perninha, uma cadeira extensora. Quando ele faz esse movimento também é um movimento isolado, da qual ele está trabalhando basicamente a parte da frente da perna, o quadríceps, e está trabalhando a articulação do joelho. E ele tá achando que tá emagrecendo. Aí ele pega e fala, caramba, eu vou fazer outro exercício. Aí ele vai lá e pega
um cabo e começa a fazer um trabalho de tríceps aqui. Tu. Sabe que você pega no cabo, no teu cotovelo aqui próximo do tronco, e você faz uma extensão do cotovelo? E ele acha que está emagrecendo fazendo isso. Aí, resumindo, esse cara ficou 1 hora na academia, ele fez aí 3, 4 exercícios, eu citei 3 aqui, mas muitas vezes ele pode estar fazendo outros. Ele fez 3, 4 exercícios e não fez nada para perder peso. E esse cara fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e você acha que esse cara vai desistir ou não? É óbvio que ele vai desistir, porque ele não vai ter resultado. Se ele está lá na academia para perder peso, ele está fazendo movimentos que não vai levar ele a perder peso, ele em 3 meses, com certeza, dificilmente ele vai ficar. Eu que estou falando, são os números que falam isso, galera. Se vocês terem uma ideia, o negócio é surreal. 64%, quase 65% das pessoas que entram, que começam a fazer atividade física, não estou falando de musculação não, estou falando de forma geral, 65% das pessoas que começam a fazer atividade física, elas desistem dessa atividade física antes dela completar 3 meses. Olha que loucura isso. Apenas 3,5% das pessoas que iniciam atividade hoje, elas conseguem se perpetuar por mais de 1 ano. Então, é normal que essas pessoas desistam, porque, assim, elas treinam errado, elas não vão ter resultado fazendo movimentos que não têm o porquê de fazer aquilo, beleza? Então, um motivo que a gente usa movimentos funcionais é justamente esse. Eu não quero que os alunos fiquem trabalhando de forma isolada, eu quero que eles ganhem massa muscular. Então, quando a gente trabalha em movimentos funcionais, eu vou desenvolver maiores grupos musculares. E qual é o benefício de você trabalhar grandes grupos musculares? Trabalhar com movimentos multiarticulares, que a gente chama, e não movimentos isolados. Porque tem estudos que provam que movimentos funcionais, quando você realiza, você executa movimentos funcionais, eu vou dar exemplos de alguns aqui, você tem uma liberação hormonal de crescimento muito grande. O teu corpo, quando você faz alguns movimentos, ele faz o quê? Ele libera, ele tem uma elevação muito grande de hormônios do crescimento. E para que serve esses hormônios? É para você ganhar um pouquinho de massa magra, e serve também para você melhorar a sua densidade óssea. Olha que bacana isso. Então, peraí, aquele exercício que o rapazinho que está precisando perder peso está fazendo, ele está perdendo peso, mas ele não vai ter uma liberação hormonal suficiente para ele perder peso. Mas ele não sabe disso. Então, por isso que a gente usa muitos movimentos funcionais aqui, beleza? Porque movimentos funcionais, eles promovem uma liberação hormonal de ganho de massa muscular e aumento de densidade óssea muito maior do que os movimentos isolados, beleza? E sem dizer também que movimentos funcionais, eles também se transferem para o dia a dia. Dificilmente você, no teu dia a dia, difícil você fazer um movimento, de ficar fazendo isso aqui. Acho muito raro você fazer isso no teu dia a dia, no teu trabalho, em casa. Então, ou seja, quando você faz um movimento funcional, vou te dar 2 exemplos de movimento funcional, por exemplo. Quando você pega um objeto do chão, você vai lá, tem que pegar na sua casa, tem lá, não sei, tem lá um saco no chão, e você tem que pegar aquele saco e levar lá para o outro cômodo, por exemplo. Você vai lá, tira esse saco do chão, o fato de você esticar teu corpo, pegar um objeto do chão, estender teu corpo, você já está fazendo um movimento funcional. Isso, para a gente, é um movimento funcional. Ele se transfere para o teu dia a dia. Por exemplo, você pegar alguma coisa do chão, por exemplo, e colocar em cima da geladeira, por exemplo, é um movimento funcional. É um movimento que se transfere para o dia a dia, tá bom? Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar da nossa metodologia é justamente isso. É a gente trabalhar movimentos funcionais. Então, entenderam por que a gente trabalha movimentos funcionais e a gente não trabalha movimentos isolados. Beleza? Outro ponto bastante importante a gente entender, que é nosso segundo pilar, nosso segundo pilar, a gente tem a ver com movimentos variados, isso é muito bacana, e muita gente faz muita confusão com isso, quando a gente fala em movimentos variados. E por que a gente usa treinos diferentes todos os dias, e a gente não repete treinos, Qual a importância, qual é o benefício que eu tenho de todo dia fazer um treino diferente? Então, eu trouxe isso para vocês, por que a gente faz isso e não faz treinos iguais todos os dias, Então, o primeiro ponto você conhece alguém, por exemplo, que consegue e tem resultado, por exemplo, fazendo as mesmas coisas todos os dias? Se você quer perder peso, então eu convido de novo você que já treina, não sei se vocês estão me ouvindo, vocês treinam, se você, hoje, nesse momento, com o treino que você está fazendo, você está tendo resultado? Quem tem que responder isso são vocês. Se vocês querem ter resultado,
e vocês estão olhando para frente do espelho e não estão satisfeitos com o corpo que vocês têm, é sinal que aquilo que vocês estão fazendo não está dando resultado. É tão simples quanto isso. E muitas vezes tem a ver com um tipo de treino, essa variação de treino. Muitas vezes você está fazendo o mesmo treino muito tempo, às vezes você não muda teu treino. E mudar treino, pessoal, não é uma coisa tão fácil assim, né? Existem variações de treinos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que é legal, uma coisa, vou falar de uma forma bem simples, tá? Não vou falar muito questão técnica aqui, porque eu estou conversando com amigos, conversando aqui com a galera que às vezes me segue, estou falando com pessoas novas, pessoas que querem emagrecer e ganhar massa muscular. Então, primeiro ponto, por que a gente trabalha, a gente faz treinos diferentes todos os dias, né? Então, deixa eu pegar aqui um ponto bem interessante que eu trouxe para vocês. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos lá, movimentos variados. Qual é a diferença entre movimentos variados e movimentos que não são variados? Por exemplo, eu tenho um aluno, outro dia teve, uns 2 anos atrás, teve um aluno que chegou aqui, ele treinava academia tradicional, mais de 2 anos, 3 anos isso já. Ele chegou aqui, ele já treinava, a vida toda treinou musculação. A vida toda, desde, sei lá, mais de 20 anos treinando musculação. E ele chegou uns 3 anos atrás, chegou aqui no box, na academia na minha academia aqui no Rio, e falou assim, cara, eu tô na academia já há um tempão e não consigo ter resultado. Eu falei, cara, é bem provável que você tenha entrado num estágio de platô, que a gente chama, né? O que é platô? Platô vem de planalto. Vem de planalto, nós falamos de uma reta. Bem provável que você se congelou naquele estímulo e você não consegue criar estímulos diferentes. E ele me mostrou o treino dele. E ele me falou uma coisa, eu fiquei até surpreso. Ele falou assim que já treinava o mesmo treino já há 10 anos. E ele nunca mudou o treino dele. Olha que loucura. O cara fazia o mesmo treino. Como que alguém consegue treinar o mesmo treino 10 anos sem alterar? O máximo que ele fazia, muitas vezes, era trocar um pouquinho o número de repetições, o número de séries, e trocar algum exercício só. Muito, né? É muito pouco. Tem que ter uma variação muito maior do que isso para você ter resultado. Então, quando ele chegou aqui, ele chegou com essa engessado, né, achando que tinha que fazer sempre a mesma coisa, e eu mudei o treino dele, e ele, assim, no primeiro mês já começou a ter um resultado incrível, 2 meses depois, 3 meses depois, ele teve o melhor corpo, né, que ele já teve na vida dele. Então, ele está aí no meu Instagram também, né, a foto do antes e depois dele também, depois dá uma olhadinha lá. Eu tenho algumas pessoas, várias pessoas tiveram resultado, então eu estou colocando lá. Quem me permite colocar, tem colocado no meu Instagram, tá? Então, esse cara, quando mudei o treino dele, ele teve um resultado incrível. E hoje, até hoje, ele está comigo, e ele, com certeza, está todo dia evoluindo, porque a gente faz treinos diferentes todos os dias. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a gente está falando sobre... O pessoal está chegando agora, a gente está falando sobre treinos variados. Outra coisa que eu trouxe para vocês é que, assim, o músculo, na verdade, a gente tem uma capacidade incrível de adaptação, né? Então, imagina só, o corpo se adapta facilmente a tudo. Então, quando você faz a mesma coisa todo dia, né, você se adapta àquilo, né, e depois aquilo não tem novos estímulos. Então, quando você muda teus treinos todos os dias, né, você faz o quê? Você tem uma adaptação diferente todo dia. E aí que está a magia do negócio. Como que a gente evolui? Né? A gente evolui fisicamente falando. Vamos supor, vou te dar um exemplo de coordenação. Coordenação também é uma capacidade física que a gente precisa trabalhar. Concorda comigo? É legal uma pessoa ter coordenação. Você não começa a andar na rua, começa a trombar nas coisas. Começa a fazer aquelas pessoas meio atrapalhando, assim, né? Que vai tropeçando nas coisas, não anda direito. Muitas vezes a pessoa nunca trabalhou coordenação na vida dela. E na vida adulta, na fase adulta, tá bem interessante trabalhar coordenação. Então, os nossos treinos, ele faz o quê? Ele também trabalha coordenação. E coordenação é uma capacidade neural. Então, imagina só, eu fiz aqui um treininho só de coordenação para aquele aluno, e ele começa a evoluir. Ele chegou num ponto, eu preciso mudar e fazer algo diferente, um estímulo diferente, né? Criar novos estímulos, às vezes um pouquinho mais difícil, para ele se adaptando e melhorando com o tempo. Quando a gente fala em músculo, é exatamente a mesma coisa. Você tem uma adaptação, você precisa estimular teu músculo para ele ter uma adaptação muscular. Entendeu? Então, ou seja, quando você faz treinos diferentes, essa adaptação muscular acontece diariamente. Então, o treino que a gente faz aqui é todo dia, o pessoal que treina, tanto a galera aqui no presencial, quanto meus alunos do online, que tem alguns alunos no online também, todos eles fazem treinos diferentes todos os dias. Gente, de verdade,
né? Essa coisa de fazer todo dia a mesma coisa é chato pra caramba, na verdade. Todo dia você treinando, sair de casa sabendo o que você vai fazer na academia. Aí você chega lá na academia, tá assim, 3 de 10, não sei por que é assim, até hoje não entendi, 3 de 10, às vezes 2 séries de 12 repetições. Muitas vezes teu corpo não sabe contar repetições. Muitas vezes não, teu corpo não sabe contar repetições. Tá? Então, por que você, às vezes, fica lá 2, 3 séries fazendo 10 repetições e muitas vezes você não tem estímulo? Né? Então, é importante você mudar teu treino. Mas é importante também você buscar gente que pode te ajudar. Buscar um mentor, né, que te ajude a ter estímulos novos. Tá? Então, treinos variados está aí. E outro pilar que a gente usa bastante também é o pilar que a gente chama da intensidade. E muita gente tem muito medo da intensidade. E eu vou falar para vocês aqui que a intensidade é muito relativa, tá? Então é importante você entender isso. Então, o primeiro pilar que a gente falou movimentos funcionais. Segundo pilar que a gente falou, da metodologia que eu trabalho, a gente falou sobre movimentos variados, o porquê de trabalhar. E agora a gente vai falar o terceiro pilar, né? O porquê que a gente trabalha movimentos, a gente trabalha treinos com mais intensidade, né? O porquê disso. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho intensidade. Intensidade é muito relativa ao teu condicionamento físico. Como assim? Uma pessoa é muito relativa. Vamos entender isso. Então, imagina só, tem duas pessoas. Tem aqui a Maria e tem o Joãozinho. A Maria, ela já treina há algum tempo, é uma pessoa bem condicionada. A Maria já treina, já está 3, 4 anos treinando, uma pessoa super bem condicionada. E depois o Joãozinho aqui, ele ficou essa pandemia tudo parado em casa, está ali 5, 6 meses já sem fazer atividade física, muitas vezes está 1 ano sem fazer atividade física, não interessa. Ele é sedentário e está sem condicionamento físico, beleza? Os dois vão fazer o mesmo treino. Mas como assim vão fazer o mesmo treino? Porque a gente tem uma coisa chamada escala de percepção de esforço. Isso é extremamente você entender. Então, vamos lá. Chegou aqui no treino. E o treino de hoje, eu quero que vocês trabalhem numa intensidade, por exemplo, de 6. Então, a intensidade, a percepção de esforço daquele treino é de 6. E como que funciona a percepção de esforço? É o tanto que você acelera no teu treino. Se você acelerar muito no treino e descansar pouco entre repetições, a tua intensidade vai subir, não é verdade? Então, naquele momento, eu quero que o Joãozinho e a Maria, os dois trabalhem na intensidade 6, porque a proposta do treino de hoje é trabalhar na intensidade 6. Daí sabemos perfeitamente, estudos mostram aí, que se você trabalha em intensidade alta todo dia, isso não é benéfico para a tua saúde. Então, você precisa também variar a intensidade. Tem dia que você vai trabalhar em intensidade mais baixa, tem dia que você vai trabalhar em intensidade mais média, às vezes vai dar um pique trabalhando em intensidade lá em cima, com treinos mais curtos e tal. Mas, enfim, vamos voltar no Joãozinho e na Maria. Naquele treino de hoje, a Maria e o Joãozinho vão trabalhar na mesma intensidade, na intensidade 6. E o treino está lá no quadro. E eu passei o treino para os dois. A Maria é super bem condicionada. A Maria, para conseguir fazer aquele treino, né, para sentir aquele treino, para aquele treino ter uma intensidade de 6 para ela vai ter que colocar mais peso na barra, ela vai ter que fazer um movimento mais rápido. Vem comigo. E aqui o Joãozinho é sedentário, entrou há pouco tempo, o primeiro dia dele hoje, ficou um tempão parado, está 5, 6 meses sem treinar, tá? Parou, ficou em casa assistindo televisão agora na pandemia toda. Beleza, entrou, não tem problema, não importa onde você está, você consegue melhorar. E o Joãozinho também vai trabalhar aqui na intensidade 6. Mas acontece que o Joãozinho não precisa colocar peso na barra. O Joãozinho não precisa fazer muito rápido. Para ele atingir a intensidade 6 de percepção de esforço, basta ele fazer, às vezes, 5 repetições de agachamento, a frequência dele já vai aumentar, já vai ser intenso para ele também. Olha que interessante. Às vezes ele vai fazer 5 repetições, vai descansar ali 20 segundinhos, depois mais 5 repetições, descansar 10 segundinhos, e aquilo vai fazer com que ele realmente trabalhe ali na intensidade 6. Mas aqui a Maria, meu amigo, para ela atingir a intensidade 6, ela vai ter que suar para caramba, botar peso nessa barra, fazer mais rápido, mas aí eu consigo fazer com que os dois alunos consigam colher frutos da intensidade 6. E a ideia é essa, fazer em treinos para que você consiga ter os benefícios de trabalhar de forma intensa.
Estudos mostram, estudos provam hoje que treinos intervalados intensos são muito mais benéficos e dão resultados muito mais rápidos que treinos longos, né? Que os treinos que a gente fazia antigamente na academia, que hoje a gente tem tempo, né? A gente não tem nem tempo para isso, né? Fala a verdade, quem tem tempo hoje para ir para academia e ficar 1h30, 2 horas na academia, gente? Ninguém consegue, ninguém tem tempo para isso mais. O que as pessoas precisam hoje? Coisa rápida, coisa que resolve. A gente quer ficar no máximo, 1 hora na academia. Tá? Então, tipo assim, 45 minutos, 50 minutos, no máximo 1 hora, e você já precisa dar resultado para aquele aluno em pouco tempo. Ninguém tem muito tempo hoje para academia. Então, quero comparar para quero que vocês entendam como que a gente consegue, fazendo treinos intensos, a gente consegue ter resultado fazendo treinos intensos. Vamos comparar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar, vocês conseguem me enxergar aqui? Só tá me vendo aí, né? Beleza. Então, vamos comparar aqui uma pessoa que faz uma corrida, né? Uma pessoa que corre, e uma pessoa que faz crossfit, por exemplo. Né? Vamos lá, uma pessoa que corre, vamos falar em calorias, tá, galera? Vamos falar em gasto calórico. Então, vamos lá, uma pessoa que faz crossfit, uma pessoa que treina essa metodologia, movimentos funcionais, treinos variados, de alta intensidade, ela tem um gasto calórico muito grande. Então, vamos lá. A média de uma pessoa que treina crossfit, ela perde, em média, depende do treino, depende da intensidade, depende de um monte de variantes, tá? Mas, em média, ela perde aí, mais ou menos, de 600 a 1.500 calorias num treino de 15 a 20 minutos, tá? 600 a 1.500 calorias num treino, de 15 a 20 minutos. Então, imagina, em 15, 20 minutos, você já perdeu aí, em média, bem mais de 600 calorias, tá? Em 15 minutos. Agora, vamos comparar isso com a corrida. Vamos lá, corrida. De novo, não sou nada contra a corrida, adoro correr, já corri meia maratona, levo meus alunos para correr. Eu quero que vocês entendam porque que é importante a gente trabalhar, a gente não perder tempo fazendo treinos longos, tá? Então, eu comparei com a corrida aqui. Olha que loucura isso, vem comigo, ó. Uma pessoa que corre, vamos comparar aqui, em média, estudos mostram que eu vou pegar uma média de um brasileiro. Um brasileiro, a média de peso do brasileiro hoje, de um homem, é de 75, 78 quilos. Então, vamos colocar aqui 78 quilos. Um homem, 78 quilos. Se ele correr numa velocidade de 10, vou colocar aqui de 8 a 10 quilômetros hora, ele vai perder, em média, 10 calorias por minuto. Por 1 minuto. Então, de novo, um homem de 78 quilos, que corre numa velocidade contínua, ou seja, sem pausa, de 8 a 10 km por hora, que não é fácil correr 8 a 10 km por hora, ele, em média, ele vai gastar 10 calorias por minuto. Gente, vamos lá, vamos fazer essas contas agora. 10 calorias por minuto. Se ele está gastando 10 calorias por minuto, 10 vezes 60. Se ele correr 60, porque se ele correr 1 hora, que é difícil pra caramba, correr de forma contínua 1 hora, ele vai gastar 600 calorias. Então, olha que loucura. Uma pessoa que corre 1 hora, numa velocidade de 8 e 10, quem corre na esteira sabe, não é fácil correr nessa velocidade, ele vai correr 1 hora contínua e vai gastar 600 calorias. Gente, de verdade, quem consegue correr 1 hora sem parar, na velocidade de 8 e 10? Poucas pessoas. Então, eu conheço muita gente que consegue, mas são poucas pessoas que conseguem. E mesmo assim, você vai gastar 600 calorias. E que tal você, de repente, fazer um treino da qual você, em 15 minutos, você pode gastar aí 1.200, 1.500 calorias. Não é muito mais rápido, não é muito mais benéfico, e não entra muito mais na nossa realidade do dia a dia, a nossa vida é muito mais expressa, é muito mais rápida, você tem que fazer aquilo que tem resultado e ir embora. Então, o que a gente faz é isso, é fazer nossos alunos treinarem de forma mais intensa, justamente para eles resolverem a vida deles, perder o pezinho deles, ganhar massa muscular e ter o resultado mais rápido. Que é isso, é você ter resultado mais rápido. Por quê? Porque você precisa ter resultado rápido. Cara, isso é muito importante. A maioria das pessoas, elas vão desistir.
é comum você desistir. Tanto é que eu fiz uma live outro dia, a gente falou, né, eu falei sobre os 3 motivos pela qual as pessoas desistem de treinar, e um motivo, né, muito forte que as pessoas desistem de treinar é porque elas não têm resultado. Por que não tem resultado? Porque ela treina errado, né? As pessoas fazem, muitas vezes você tem que fazer o que precisa ser feito, né? Não tem que fazer o que você gosta. E aí tem outro ponto também, que eu queria citar para vocês, que é em relação aos treinos. Se você está treinando aquilo que você gosta de fazer, é bem provável que você não vai ter resultado. Porque se você treina apenas aquilo que você gosta, você vai fazer praticamente todos os dias os mesmos treinos. Porque você vai fazer só aquilo que você gosta. Mas para você ser uma pessoa bem treinada, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, beleza? E não fazer aquilo que você acha que está certo. Então, por isso que você precisa do quê? Do acompanhamento, de uma mentoria, né, de uma pessoa da qual você consiga te ajudar, né, um profissional da saúde, um profissional de educação física, que consiga te ajudar nessa jornada para você sair do ponto zero, não importa onde você está, até o ponto B, por exemplo, e você consiga ter resultado em menos de 3 meses. Porque se você não tem resultado em menos de 3 meses, a possibilidade de você desistir é de 65%. Então, é bem provável que as pessoas vão desistir, porque, cara, é muito difícil você treinar errado, entendeu? Então, assim, não perde tempo fazendo aquilo que não vai dar resultado. Então, eu quero clarear a ideia de vocês aqui, eu quero levar isso para vocês, porque é legal você buscar ajuda, né, de um profissional, ajudar alguém que te siga nessa jornada, né, para você não perder tempo. Senão você vai fazer o quê? Aquilo que todo mundo faz. O que todo mundo faz? Pessoal, vai lá na academia, faz a matrícula da academia e depois fica ali 2, 3 semanas, um mês e desiste. Quantas pessoas, pessoal que está me escutando aí, quantas pessoas começam a fazer uma atividade física e 2, 3 semanas, um mês depois desistem? Muitas pessoas, acho que conheço um monte de gente. A maioria dos meus amigos são assim. Eles começam a fazer uma atividade física e desistem. Gente, é normal desistir. Tá? Não é coisa de outro mundo, não é normal desistir. Mas o que eu estou falando para vocês é que vocês precisam entender, né, alguns mecanismos de vocês terem resultado o mais rápido possível, para vocês não desistirem, beleza? Então, só recapitulando aqui o que a gente falando sobre a nossa metodologia de treino, qual é o meu método de treino, né, que a gente trabalha movimentos funcionais, a gente trabalha movimentos variados, e a gente trabalha exercícios em alta intensidade. Mas lembre que a alta intensidade é muito relativo, você não precisa fazer treino intenso todos os dias, isso nem é benéfico para a tua saúde, tá bom? E a gente falou sobre esse assunto de hoje, e foi bem, queria levar esse assunto para vocês, porque muita gente faz confusão, né, achando que correr emagrece. E eu quero fazer uma live aqui, falando para vocês que a corrida é um assunto polêmico, vou trazer para vocês aqui. A corrida não é, de verdade, não é o melhor exercício para você emagrecer. Eu vou explicar isso, tá? Antes que o pessoal comece a me perguntar aí, corrida não é o melhor exercício para emagrecer. Só para você entender um pouquinho, quando você precisa emagrecer, bem provável que você está com sobrepeso. Se você está com sobrepeso, não é interessante que você corra. E vou explicar por que isso não é tão interessante para as tuas articulações, para o teu joelho, para o teu quadril, para o teu tornozelo. Tá? Mas vou explicar isso em outra live. Beleza? Uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, que eu acho que vocês têm, se vocês saírem daqui hoje entendendo o que tem que falar, entendendo isso, eu acho que eu vou conseguir já plantar uma sementinha em vocês, tá? Então, pensa bem, gente, hoje, fazendo a atividade física não é uma coisa, não é apenas lazer, né? Muita gente faz confusão. A minha última mensagem de hoje, eu quero que vocês entendam, eu quero plantar a sementinha em vocês, quero que vocês entendam isso de verdade. A atividade física não é lazer. O que é lazer? Vamos entender. Lazer é algo que você faz de vez em quando. Você faz quando dá na telha, você faz só os fins de semana, você faz a cada 15 dias. Ah, eu vou dar uma corridinha. Eu acordei, hoje estou bem disposto, eu vou dar uma caminhada. Ah, eu estou bem disposto hoje. Então, às vezes, você faz isso por lazer. Gente, para você colher os frutos da atividade física, você precisa, de verdade, você precisa incorporar na sua vida, precisa implantar na sua vida uma rotina da qual tenha alguma atividade física, tá? Então, se você não faz mais de 150 minutos de atividade física por semana, desculpe falar isso para vocês, mas você é considerado uma pessoa sedentária.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas que não fazem 150 minutos de atividade física semanal são consideradas pessoas sedentárias. São 3 sessões de 50 minutos só, galera, por semana. Então, se você não faz isso, você é considerada pessoa sedentária. E é legal ser sedentário? Não, a gente viu aí que a pandemia, as pessoas que mais sofreram com a pandemia foram as pessoas que estavam sedentárias. Porque o sedentarismo atrai o quê? Atrai um monte de outras doenças, né? Obesidade, diabetes, né? A pressão arterial muitas vezes é alterada, sem dizer outros, né? A própria estética não fica legal. Então, você tem que entender isso primeiro. Lazer é uma coisa, atividade física é outra. Mesmo que você não goste de fazer atividade física, você vai ter que encontrar uma forma para você implementar na tua vida algum tipo de esporte, algum tipo de atividade, para você colher os frutos que isso pode te levar. Se você não colher, se você não fizer isso agora, eu costumo dizer sempre para meus alunos isso, eu vou deixar para vocês essa mensagem também, e a última mensagem do dia, que diz o seguinte: se você não arrumar tempo hoje, olha, presta atenção agora, se vocês não arrumarem tempo hoje para cuidar da tua saúde, lá na frente você vai precisar encontrar tempo para você cuidar da sua doença. Então, de novo, se hoje você não reservar um tempo para você cuidar da tua saúde, lá na frente você vai precisar reservar um tempo para você cuidar da sua doença, porque a conta vai chegar e muitas vezes chega muito caro. Beleza? Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida em relação àquilo que eu falei, eu sei que eu falei bastante coisa aqui, vocês podem mandar aí no Facebook mesmo. Olha, a Mônica aqui falando, estou sedentária. Gente, pode falar aqui. Eu não vou estar respondendo as respostas agora, mas manda aqui no Facebook, manda no Instagram, tá? Eu pessoalmente vou responder todas as perguntas de vocês. A gente vai falando qualquer dúvida em relação ao que a gente falou aqui. Se vocês estiverem precisando de ajuda, eu vou ser muito grato em ajudar vocês, porque o que eu faço hoje é ajudar pessoas sedentárias a terem um corpo mais bonito e muito mais saudável, sem ficarem horas na academia. Beleza? Tamo junto, um abraço, espero que tenha ajudado vocês. A gente se vê na próxima live. Valeu, um abraço.